A ciência de hoje descarta a proposta evolucionista de que a vida tenha se iniciado por acaso de matéria não viva. Não há mecanismo na natureza capaz de conduzir o assim chamado processo evolutivo, no qual uma célula possa se transformar em um ser vivo mais complexo e então continuar progredindo, formando novas espécies. Darwin propôs um conceito simples para o seu mecanismo evolutivo: a seleção natural. A importância dada por ele para este mecanismo revela-se no título de seu livro A Origem das Espécies através da Seleção Natural. A seleção natural é baseada na ideia de que indivíduos fortes e bem adaptados ao seu habitat irão sobreviver. Por exemplo, numa manada de antílopes ameaçada por predadores, aqueles que podem correr mais rápido irão sobreviver. Após algum tempo, a manada, em sua maioria, será composta por animais ágeis e fortes. Contudo, este mecanismo de modo nenhum faz o antílope evoluir. Não o transforma em outra espécie, por exemplo, em cavalo. A seleção natural apenas elimina os indivíduos fracos e doentes e assegura a permanência e saúde da espécie. A seleção natural não tem poder evolutivo. Quanto ao surgimento de características favoráveis, Darwin foi grandemente influenciado por um de seus contemporâneos, o biólogo francês Lamarck. Lamarck pensava que os seres vivos transmitiam seus caracteres adquiridos a futuras gerações. Para Lamarck, as girafas evoluíram de seres parecidos com antílopes. Seus pescoços cresceram ao longo de diversas gerações ao tentarem alcançar os galhos mais altos das árvores. Lamarck também acreditava que, se os braços dos membros de uma família fossem cortados por várias gerações, depois de um certo tempo, os bebês começariam a nascer sem braço. Darwin, influenciado por estes exemplos, trouxe uma proposta ainda mais audaciosa. No livro A Origem das Espécies, ele argumentou que alguns ursos, enquanto tentando caçar na água, evoluíram tornando-se baleias. Tanto Lamarck como Darwin estavam errados. Suas ideias contrariam leis fundamentais da biologia. Nos dias deles, a genética, a microbiologia e a bioquímica ainda não existiam. As leis da hereditariedade não eram conhecidas. Na verdade, tanto Lamarck como Darwin pensavam que os traços hereditários eram transmitidos através do sangue. Devido ao nível incipiente da ciência daqueles dias, os cenários imaginários da teoria da evolução não eram vistos como fora de cogitação. As teses de Darwin tiveram grande impacto nos círculos científicos dos seus dias. Os temores de Darwin se confirmaram pouco depois de sua morte. As leis da hereditariedade descobertas por um botânico austríaco, Gregor Mendel, destronaram as afirmações de Lamarck e Darwin. A ciência da genética, a qual se desenvolveu no começo do século XX, provou que somente os genes são transmitidos às próximas gerações. Esta descoberta tornou clara a impossibilidade de caracteres adquiridos se acumularem de geração em geração, produzindo diferentes espécies. Em outras palavras, não existem variações hereditárias para que possa agir o mecanismo de seleção natural proposto por Darwin. Esta foi a razão para a teoria da evolução ter entrado em colapso no começo do século XX. Todos os esforços de evolucionistas no século XX
apenas confirmaram que a seleção natural não tem poder evolutivo. A ciência do século XX demonstrou que existem em operação nos seres vivos sistemas e órgãos com mecanismos intrincados e complicados. Estes sistemas e órgãos não irão funcionar se apenas um simples componente estiver faltando. Esta característica, chamada de complexidade irredutível da vida, é evidência de que estas estruturas devem ter sido formadas de uma única vez e completas. Este fato definitivamente lançou por terra a pretensão evolucionista de que os seres vivos evoluíram gradualmente, pela seleção natural, ao longo do tempo. Quando ficou claro que os mecanismos de seleção natural não tinham poder evolutivo, os evolucionistas tiveram que fazer uma mudança radical na teoria. Eles adicionaram ao conceito da seleção natural um segundo mecanismo chamado mutação. Mutações são alterações ou distorções que ocorrem no DNA de seres vivos, maiormente como resultado de fatores externos, tais como radiação ou agentes químicos. A teoria da evolução agora sustenta que os seres vivos se diferenciam uns dos outros e evoluem em resultado de mutações. Isto não pode ser verdade, pois as mutações apenas danificam as informações no DNA, causando mal aos seres vivos. Nenhuma mutação benéfica já foi observada, seja na natureza ou em laboratórios. Sendo que as mutações não adicionam nova informação genética, é impossível para os seres vivos adquirirem novos órgãos através de mutações. Nenhum réptil jamais poderá adquirir asas. Nenhuma criatura sem olhos passa a tê-los por meio de mutações. Durante décadas, os evolucionistas submeteram diferentes seres vivos aos efeitos de substâncias químicas e radiação, numa tentativa de obterem mutações favoráveis. Mas apenas obtiveram seres deficientes, aleijados e estéreis. As mutações deformam o código do DNA perfeito de um ser vivo, tornando uma aberração da natureza. Esta é a razão pela qual o professor Richard Dawkins, um dos mais renomados defensores da teoria da evolução, ficou sem palavras quando solicitado a dar apenas um exemplo de aumento na informação genética. Professor Dawkins, pode dar-nos um exemplo de uma mutação genética ou de um processo evolucionário que tenha aumentado a informação no gene?